os céus, creu na vida eterna e conseguiu que sobre ele brilhasse a luz da justiça, este será recolhido para o mundo da verdade e da justiça. A verdade não estará mais aqui, porque aqui não será o lugar dela, aqui será o lugar, irmãos, da consumação de todas as coisas. Mas a verdade, nós estaremos com a verdade para sempre. E então, irmãos, este servo de Deus foi pregar, e ali começou a explicar para aquela gente. Será que vocês não conseguem entender? Ó povo de Israel, filhos de Abraão, que creem em Deus. Isto quer dizer, era um povo dividido. Era um povo dividido. Alguns se diziam filhos de Abraão, mas não conseguiam entender quem era Deus. Não conseguiam sentir no coração quem era Deus. E nos dias de hoje, muitos se dizem cristãos, vão às igrejas, querem ouvir alguma coisa que venha do céu, mas não conseguem conhecer quem é Deus. Glória ao nome do Senhor. Mas hoje o Senhor manda esta palavra, porque na pregação que Deus dava ao apóstolo, ele ensinava: olha aí os sinais, olha aí o que aconteceu, vejam tudo que sucedeu entre vós. Era uma história maravilhosa, irmãos, uma história de sucessos, mas uma história de infortúnios, e podia se conhecer como, nestes poucos versos que lemos, a manifestação da verdade e da justiça de Deus. Alguém que foi escolhido para rei, mas teve que ser retirado. Alguém que veio segundo o coração de Deus, e na boca dele houve a pregação da promessa da vinda do Filho de Deus para exercer a justiça entre os homens. Santo é o nome do Senhor. E uma vez exposta, chegou aos dias do Senhor Jesus na terra, lembrando, mostrando para a finalidade a qual ele viera. E quando Paulo terminou aquela pregação, muitos que estavam ali disseram: volta sábado que vem, venha falar destas coisas. Ora, irmãos, nada disto era oculto àquela gente. Como disse Paulo, todo sábado vocês escutam a lei, os profetas, todo sábado vocês escutam. Mas é que aquele dia, irmãos, foi um dia diferente, porque Paulo falava pelo Espírito de Deus. Então, além das palavras do apóstolo, a virtude do Espírito de Deus tomava aquela gente. E hoje não será diferente. Nós precisamos que a virtude de Deus tome os nossos corações. E Paulo, perdão, irmãos, Paulo não hesitou. No sábado seguinte foi lá, foi fazer aquilo que Deus lhe mandara. Deus não falou para ele: Paulo, saia a pregar. Quando você chegar na cidade, haverão reis te esperando. As naus que você vai navegar serão naus modernas. Haverá um aposento dentro da nau para você, te servirão as melhores refeições, te levarão nos melhores templos, tu te assentarás com o rei. Nada disto. Um dia, para Paulo ir embora de onde ele estava pregando, tiveram que colocá-lo dentro de um cesto e lançá-lo para fora dos limites da cidade, para que ele pudesse sair com vida.
E quando ele saía, ele dizia: louvado seja Deus, eu fiz o que Deus mandou, glória ao nome do Senhor. Esteve preso, foi açoitado, aleluia, o nome do Senhor, mas não tinha sua vida por preciosa, pois lhe bastava cumprir a determinação, pregar a palavra da vida eterna. E a nós também, irmãos e irmãs, não temos a nossa vida por preciosa, não temos, irmãos, de nos louvar de algum comentário que fazem, ou nos entristecer com os mesmos comentários. Nós nos alegramos em saber que a palavra de Deus está sendo pregada com liberdade no meio do povo, glória ao nome do Senhor, e a verdade e a justiça não parará de ser pregada para a edificação da igreja. Paulo voltou. Não era a repetição da pregação. Não sabemos se Paulo leu alguma parte dos profetas, mas eles, como diz aqui, primeiro ele liam os livros, e depois eles disseram, estava Paulo e seus companheiros: se vocês têm alguma coisa de consolação, fala para o povo. Ah, que pena, irmãos, não sabiam quem era aquele homem. Se vós tendes alguma palavra, eles não tinham palavras, eles tinham a própria consolação dentro deles. E nesta manhã o Senhor estabelece convosco este concerto. A consolação divina está dentro do nosso coração, irmão e irmã. Fortaleça-te no ânimo desta palavra, glória ao nome do Senhor. E terminada naquele outro sábado e outros dias que eles ali foram, eles pregaram, falaram, e aquela gente se alegrava e se animava pela manifestação do Espírito Santo de Deus entre eles. Eles sentiam que as palavras do apóstolo, elas não entravam apenas no coração ou nos ouvidos, mas elas machucavam o coração, traziam a força de uma letra que não era letra escrita, era letra falada, era a força daquilo que estava no conteúdo das palavras ditas pelo apóstolo, era a veemência do Espírito que chegava aos corações para que entendessem quem é este Deus que tem este poder. Santo é o nome do Senhor. E entre os filhos de Abraão, muitos criam em Deus, outros o rechaçavam. E quando viam que a multidão começava a seguir o apóstolo Paulo, se encheram de inveja. Ou os irmãos têm dúvida que há um sentimento de inveja pela igreja de Cristo? Vocês lembram do comecinho deste capítulo? Aquele homem encantador. O que quer dizer encantador, irmão? Venda os olhos. E vendando os olhos, não que a pessoa feche os olhos, mas fazendo não enxergar. Venda o coração. Encanta-os para uma outra doutrina. Encanta-os para um outro fundamento. Filhos do diabo, glória ao nome do Senhor. E encantando-os, os levam para a morte. Santo é o nome de Deus. Mas hoje está aqui o estralar de dedos do Senhor por esta palavra, para abrir os teus olhos e desvendar o teu coração, e dizer a ti: olha a luz que ilumina o teu caminho, olha a luz que o Senhor faz resplandecer, iluminará os teus passos, iluminará a tua vida para a vida eterna. E ali foram perseguindo a Paulo e seus companheiros. Irmãos, e quando os perseguiam, não era através de um bilhete escrito, não era através de uma mensagem. Os livros
Sabemos que não suportariam que escrevessem tudo aquilo que ficaria registrado o que sucedeu a eles, mas não havia muita educação na forma de pedir que eles se retirassem da cidade, talvez com empurrões, com açoites, com palavras pesadas. Não vos queremos aqui, vão embora daqui, olha o que vocês estão fazendo. Palavras agravadas que desonravam os homens de Deus. Será que nós estamos com medo? Será que nós estamos preocupados com alguém que nos desagrava? Com alguém que nos açoita? Não com correntes e com chicotes, mas nos açoitam com palavras. Santo é o nome do Senhor. E será que no meio do grande povo de Deus há alguém que concorda com estes açoites? Há alguém que aceita que as correntes malignas firam as costas dos pregadores da palavra da vida eterna? Santo é o nome do Senhor. Sacudiram dos seus pés o pó da terra e foram caminhar, porque haviam de pregar em outro lugar. Santo é o nome de Deus. E esta pregação, ela vai continuar hoje, amanhã, quem sabe hoje de tarde, quem sabe hoje de noite, na multidão de igrejas que tem por aí. E segunda-feira e terça-feira este evangelho vai continuar a ser pregado, e o Senhor dará coragem a homens valentes para não parar de pregar o evangelho da vida eterna. Porque quando saíram e foram embora, os discípulos estavam